Bem, irmãos, amigos, estamos aqui mais uma vez com o objetivo de dar a nossa contribuição para levarmos o pensamento cristão, o pensamento espírita a todos aqueles que nos veem aqui nesse instante. Manter viva a chama do cristianismo, manter vivo a chama da doutrina espírita. Rogando a Deus nesse instante que nos auxilie, nos ampare, inspire a todos nós, para que possamos, nesse instante, criar todo um ambiente de amor, de carinho, muito positivo para todos, em especial aquele que está nos assistindo nesse instante. Que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Vamos, nesse instante, falar um pouco sobre cura interior e cura exterior. Jesus entrava em Cafarnaum e eis que se aproxima um centurião e diz: Mestre, hás em minha casa meu servo paralítico que padece horrivelmente. Jesus, escutando aquele apelo do centurião, disse: Eu irei lá ajudá-lo. Mas o centurião disse: Mas, Senhor, não sou digno de te receber sob o meu teto, mas sei que basta uma palavra sua e meu servo será curado. Pois também sou homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um que vá acolá e ele vai. Eu digo a outro que vem aqui e ele vem. Eu digo a um outro que faça isso e ele faz. E Jesus, admirado pela fala do centurião, disse: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pois os filhos desse reino serão lançados às trevas exteriores, pois aí haverá choro e ranger de dentes. Para logo em seguida virá para o centurião e dizer: Pois vá e seja como tu crês. E o centurião, e o servo do centurião ficou curado. Observemos nessa passagem, como tantas outras que existem no Evangelho, acontecendo ali um fenômeno de cura. Tendo ali Jesus como sendo uma pessoa orientadora daquele momento. Tendo como o centurião alguém que veio pedir, intermediar para que o auxílio, que a cura chegasse ao seu servo. E também com certeza havia um desejo do próprio servo para que ele obtivesse a cura. Afinal de contas, uma pessoa com suas faculdades mentais normais, um certo equilíbrio, claro, também quer a cura de qualquer mal que ele seja portador. Pois bem, aquela cura aconteceu, mas foi uma cura, eu acredito que tenha sido uma cura, em princípio, uma cura mais de cunho exterior. Eu digo uma cura exterior porque a pessoa, o servo, embora que não se tenha maiores detalhes sobre quem era efetivamente essa pessoa, mas sabemos que em sua grande maioria, na sua grande massa, como é inclusive nos dias atuais, o planeta Terra é povoado por espíritos imperfeitos, espíritos ainda
classificados como espíritos de planeta de prova e de expiação. Espíritos ainda frágeis, incipientes, espíritos que ainda têm na sua estrutura psicológica sentimentos como egoísmo, vaidade, orgulho, prepotência, arrogância, imprevidência, imprudência, enfim, tantos outros sentimentos menores. E esses sentimentos, claro, dificultam, criam-nos embaraços e já começamos aí a perceber, a identificar efetivamente como poderia ser o comportamento justamente dessas pessoas, no caso específico, o nosso comportamento. E no caso aqui citado, até do próprio servo. Então, o que é que conseguimos também avaliar sobre esse acontecimento? Como tantos outros, que Jesus também ali intermediou uma possível cura, né, foi o orientador daquele momento. Temos conhecimento que muitas dessas pessoas, muito desses seres que apareceram para Jesus, quando ele ali, vamos dizer assim, realizou a cura, todas essas pessoas, em sua grande maioria, não se tem conhecimento que essas pessoas efetivamente tenham se modificado. Não se tem conhecimento que a grande maioria dessas pessoas tenham efetivamente virado seguidores, tenham virado efetivamente cristãos, pessoas que efetivamente tenham se tornado espíritos de uma qualidade, de uma hierarquia espiritual muito mais favorável. É claro, sabemos que houve transformações. Temos transformações assim, que com certeza, embora que muitos até não tiveram nem aquele contato assim direto com Cristo, mas através do contato com sua própria mensagem, conseguiram modificar, alterar a sua conduta. Uma modificação, né, assim, extremamente significativa, está aí a própria figura de Maria de Magdala, uma prostituta, e que depois, quando teve contato com Cristo, teve contato com seus postulados, ela passou efetivamente por um processo de transformação. Não foi uma transformação exterior, mas foi uma transformação interior. Houve ali efetivamente um fenômeno de cura, numa cura no sentido mais profundo da palavra. Não foi só aquela cura meramente do corpo físico, não foi aquela cura meramente externa, foi a cura da alma, uma cura muito mais profunda, aquela cura efetivamente real. Os 10 leprosos também que apareceram ali na presença de Jesus, segundo relatos também da própria literatura espírita, né, dos evangelhos, dos 10 leprosos que Jesus havia curado ali naquele instante, apenas um efetivamente tinha virado o seu seguidor. Os outros 9 voltaram para as mesmas vidas, para o mesmo comportamento, para os mesmos atos. Ou seja, pessoas que foram beneficiadas pela cura exterior, mas que efetivamente não foram transformados. Não houve, vamos dizer assim, a chamada cura interior, que é a cura real, que é a cura efetivamente que nós temos que buscar. A cura exterior, ela tem o seu valor? Sim. Ela é importante? Claro. É necessária? Sim. Mas não é essa que temos que efetivamente buscar. A gente não pode se limitar só a essa cura exterior. Precisamos curar os corpos, sem a menor sombra de dúvida. Está aí a medicina, certo? Concedida por Deus, que está com o objetivo justamente de auxiliar essas pessoas, de auxiliar também no tratamento dessas enfermidades. Mas não basta só ali essa atuação do médico para que efetivamente essa cura se dê a contento. Mesmo na cura exterior, é necessário que o indivíduo que está sob uma enfermidade, seja ela qual for, é necessário que o indivíduo também tenha a vontade de querer ser curado. É necessário também que o indivíduo faça um movimento para que o fenômeno da cura possa acontecer. Eu falei da figura do médico. Você vai ao médico, está com algum problema de saúde. Chegando ali, o médico pergunta o que você tem, qual é a sua dificuldade, o seu problema. Você relata para ele. E ali ele solicita alguns exames e prescreve algumas medicações para que você possa seguir, que você possa ingerir essas medicações ou submeter a um determinado tipo de tratamento. Mas o ato de seguir, tomar as medicações, seguir ali a dieta, as recomendações médicas, é estritamente uma atitude pessoal.
ou seja, da pessoa que está enferma, para que o fenômeno da cura, para que a cura possa acontecer. Porque o médico, ele não pode fazer o tratamento por você. O médico, ele não pode tomar o medicamento por você. Nem ninguém pode tomar por você. Vai ser você que precisa se manifestar, você que vai precisar submeter-se a esse tratamento para que a sua cura possa acontecer. E aí, se nós associarmos com a própria fala de Jesus e tantas outras, sempre quando se aproximava alguém que queria ali uma cura ou algo do tipo, Jesus sempre tinha o cuidado de perguntar: o que tu queres? O que tu desejas? Havia inclusive o próprio respeito de Jesus para com a pessoa, né? Respeitando inclusive o livre-arbítrio da pessoa. Porque Jesus sabia que há uma necessidade também do movimento da pessoa, ou seja, do desejo da pessoa, do querer da pessoa de efetivamente ser curado. Nem que fosse ali uma cura exterior. Nem que fosse ali uma cura exterior. Até porque Jesus, em nenhum momento você não vai achar, não acha em nenhum escrito do Evangelho, onde Jesus tenha dito que eu te curei. Jesus não diz isso em lugar nenhum, nem em materiais, em obras que tenham uma falha na tradução. Essa falha não se cometeu, pelo menos que nós temos conhecimento. Jesus em nenhum momento diz eu te curei. Certo? Ele diz sempre: a sua fé te curou, Deus te curou, algo do tipo. Certo? Mas ele nunca disse que era ele a pessoa que tinha curado. Por quê? Porque ele sabia que efetivamente o indivíduo precisava querer, o indivíduo precisava ter essa força. Havia a necessidade do mérito também da pessoa ao longo da sua vida, das vidas anteriores, se for o caso. Saber se o indivíduo reunia ali as mínimas condições para que pudesse obter pelo menos aquela cura de ordem exterior. Então, a vontade do indivíduo, o indivíduo querer, é elemento determinante, é elemento preponderante para que as curas efetivamente acontecessem. Mesmo por intermédio ali de alguém, como no caso do centurião, Jesus e tal, mas havia ali com certeza, sem a menor sombra de dúvida, a vontade do servo, do centurião, de querer ser curado, assim como tantos os outros. Então, se o indivíduo ele não se movimentar, vai ficar pura e simplesmente a cura da periferia, seria só aquela cura exterior. E que nós temos que buscar efetivamente é uma cura integral. E essa cura integral, ela passa, claro, sem a menor sombra de dúvida, pela cura interior do indivíduo. Porque uma vez combatido ou buscado as causas reais de tal enfermidade, de cunho íntimo do indivíduo, consequentemente, os aspectos, as anomalias, as patologias que estejam surgindo ali, se manifestando no corpo físico, elas serão sanadas. Isso é a menor sombra de dúvida. O organismo adoecido significa que a alma também está adoecida. A alma também está adoecida. Podemos ali, como falei, conseguir uma cura, mas uma cura, no primeiro momento, uma cura superficial, chamada cura exterior. Mas se não for combatido efetivamente a causa, aquelas enfermidades também retornarão. Vejamos muitas vezes, até na própria, vamos ficar aqui só inicialmente, naquela cura exterior. Quando muitas vezes retorna ao médico, porque você está com uma disposição gástrica, o médico te passa alguns medicamentos, recomenda ali uma dieta. Então você segue ali aquela dieta e tal, melhora, alivia, né, aquele processo que você esteja passando ali, estomacal ou algo do tipo, passou, mas ali não quer dizer que houve a cura real da alma. Não houve ali, não quer dizer que ali houve a cura real, a cura interior do espírito. Porque se a indisciplina por alimentos inadequados, hábitos, sentimentos menores ali continuarem permeando a sua mente, mais adiante, em um determinado momento, essa enfermidade poderá voltar e retornar muitas vezes uma enfermidade muito mais grave. Ou se não, retornar a outro tipo de enfermidade, uma enfermidade até similar ou parecida. Por quê? Porque efetivamente não se foi combatido as causas da enfermidade. Não se foi na raiz do problema para que pudesse acontecer efetivamente a cura integral. Então a cura integral, ela passa necessariamente pela transformação do espírito, pela transformação do ser, pelo indivíduo rever a sua postura, procurar ressignificar a sua vida.
E essa é uma das grandes propostas do cristianismo, essa é uma das grandes propostas da doutrina dos Espíritos. O indivíduo buscar alcançar efetivamente a cura real. A cura real. Mas existem também outros aspectos que precisam ser colocados para que essa cura interior, essa cura integral, essa cura real possa acontecer. Não só a vontade do indivíduo querer, passar por esse processo de transformação, de renovação, mas é necessário também o indivíduo ter em mente e compreender, ter uma visão, certo? Não ter uma visão assim, ampliada de que toda enfermidade, toda dificuldade, todo problema que surge, ele tem uma razão de ser. Ele tem uma razão de ser. Não existe nada ao acaso. Tudo que nós passamos na vida, todas as experiências positivas, todas as experiências negativas, todas as situações de alegria, ou situações também de tristeza, de dor, ela tem uma razão de ser. Houve ali um movimento nós no passado que gerou aquele momento no qual nós estamos passando. Então, é necessário que o indivíduo procure começar a entender, a compreender a funcionalidade das coisas. O médico ele tenta compreender a funcionalidade do organismo, do corpo físico, para tentar te auxiliar. Mas aí o médico ele vai tratar da parte física, mas é necessário tratar da parte, vamos dizer assim, espiritual, para que a cura interior possa acontecer, para que a cura integral possa acontecer. E aí se faz também necessário buscar as causas agora sobre um outro prisma. Não se limitar exclusivamente só ao tratamento físico. É necessário agora buscar outras causas. E a doutrina espírita, ela vai te orientar justamente nesse sentido. A partir do momento que ela te diz que você não é pura e simplesmente o corpo, a matéria, né? Um amontoado de carne e ossos, mas nós somos espíritos e somos espíritos imortais. Somos espíritos que temos uma individualidade, onde todos nós estamos submetidos a leis que compõem um código divino. Leis que precisam ser respeitadas, que têm como finalidade estabelecer normas, regras, né, diretrizes, mostrar objetivos, nos ajudar no nosso processo também de transformação, de renovação, para que possamos alcançar esta cura real. Para que possamos alcançar essa transformação necessária e a partir daí, é claro, sintetizando essa cura, alcançar a felicidade. E essa felicidade é uma felicidade real. Embora que, para que o indivíduo possa alcançar essa felicidade, não quer dizer que no primeiro momento, ou que seja necessário, que o indivíduo esteja bem de saúde. Porque muitas vezes você está bem de saúde, o corpo físico não sente nada, mas você está ainda passando por um processo onde o seu espírito está doente. E não estar doente não significa estar feliz. Porque existem pessoas que estão passando por dificuldades, elas estão enfrentando uma enfermidade difícil, mas são pessoas onde a sua alma se encontra no estágio de felicidade. Podemos observar algumas pessoas muito conhecidas aí, no meio espírita, ou melhor, na nossa sociedade, melhor dizendo, e que enfrentaram experiências difíceis, mas eram pessoas que demonstravam alegria, uma perseverança, uma confiança muito grande. Tivemos aqui perto, aqui na nossa querida Bahia, a nossa querida irmã Dulce, ela que já era uma senhora, né, idosa, debilitada, onde ela dormia em uma cadeira de balanço, porque ela não podia deitar para poder dormir, como todos nós fazemos, porque ela era acometida de uma falta de ar muito séria, certo? Mas ela mesmo enfrentando toda essa dificuldade, ela mantinha ali aquela felicidade, aquela alegria, inclusive de estar trabalhando em benefício do seu semelhante. Era uma pessoa que tinha uma limitação, sofria de enfermidades físicas, mas que não se abateu e mantinha aquele padrão, né, emocional, com certeza psicológico, bem equilibrado, bem forte, porque senão ela não conseguiria, né, realizar, dar continuidade àquela atividade no qual se propôs. O próprio querido Chico Xavier também tinha problemas de saúde, uma angina que lhe incomodava bastante, tinha um problema na visão muito sério. O Chico enfrentou problema também na próstata, e ainda mesmo assim ele realizou todo esse trabalho que todos nós conhecemos, deixou um trabalho extremamente magnífico. E era um espírito, claro, não era um espírito superior, era ainda um espírito que estava em transformação, como a nossa querida própria irmã Dulce, mas eram espíritos que se esforçavam para manter ali o equilíbrio e transmitir para as pessoas ali uma certa felicidade, uma certa tranquilidade. Existe uma pessoa também muito marcante
muito marcante que surgiu na cidade de Ituiutaba, no estado de Minas Gerais, conhecido como Jerônimo Mendonça, onde inclusive tem um livro cujo título é O Gigante Deitado. Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça ali, por volta dos seus 17, 18 anos, perdeu a visão, ficou cego e posteriormente ficou tetraplégico. Cego e tetraplégico. E foi um homem que realizou, fundou, abriu creche, fundou o Centro Espírita, um homem que gravou 2 ou 3 LPs, se não me falha a memória, certo? O homem que circulava ali pela região sudeste, em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo palestras. E detalhe extremamente importante, deitado em uma cama adaptada, porque ele era tetraplégico e era cego, mas ainda assim tinha força, se motivava para poder realizar as palestras e atender aquelas milhares de pessoas que saíam dos mais diversos pontos do país, do Brasil, para ir se aconselhar com Jerônimo Mendonça. E aí eu faço a pergunta, quem está doente aí? Quem estava doente? Essas pessoas que iriam buscar uma consolação, ouvir uma palavra de Jerônimo Mendonça? Ou era o próprio Jerônimo que estava ali tetraplégico e cego? Quem era o doente? Quem é que estava necessitando ali de alguma cura? Eu estou colocando isso para vocês perceberem e verem a diferença, inclusive, da própria compreensão do que é estar doente. Então, a partir do momento que você compreende que aquela enfermidade do qual você está sendo submetido tem uma razão de ser, que tem como objetivo lhe melhorar, que tem como objetivo alcançar aquela cura interior, que tem como objetivo de sinalizar um caminho por onde você deve seguir, aí sim, aí você começa a construir uma nova realidade para que a cura interior possa acontecer de fato e, consequentemente, acontecer a cura exterior. Quando essa cura interior acontece, a cura exterior também ela acontece. Embora que sabemos muito bem que o espírito, ou melhor, o corpo físico, ele tem um limite. O corpo físico, ele envelhece. Então, nesse processo de envelhecimento, por mais que ali habite um espírito equilibrado, mas o corpo físico, ele é limitado. Então, vai-se chegar a um determinado momento que aquele próprio corpo físico não vai conseguir mais responder. Já vi, senão ninguém iria desencarnar, ninguém morreria. A pessoa nasceria e ficaria aí para todo sempre. E estou falando desses espíritos, né? Como falei, Chico Xavier, Irmã Dulce, né? Como falei do nosso querido Jerônimo Mendonça, certo? Então a gente também tem que entender isso, certo? Compreender, dizer, por um acaso, mesmo você na busca desse equilíbrio íntimo, revendo os seus valores, ressignificando a sua vida, procurando ter uma conduta equilibrada, tentando ajudar o seu semelhante, procurando se autoconhecer, que autoconhecimento também, autodescobrir-se é o passo preponderante, extremamente importante, crucial para essa cura, para essa transformação. Isso não poderá acontecer. Então é necessário que o indivíduo busque isso para que essa cura possa se dar. Torna a repetir, mesmo que o seu corpo físico esteja adoecido, mas a sua alma pode estar em paz. Mesmo enfrentando essas enfermidades, mas a sua alma pode estar em paz. Aí sim, essa cura, a cura real, ela vai acontecer. É a cura da alma, é a cura desse espírito imortal, esse espírito, como diz a doutrina espírita, que irá reencarnar em outras vidas, irá reencarnar em outras oportunidades para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo, do qual todos nós estamos submetidos. Então é necessário que o indivíduo faça esse tipo de leitura, que ele procure compreender qual é a razão justamente dessa enfermidade, por que está doente. Nós fazemos muitas vezes essa avaliação quando, como eu citei aqui no estande, o caso de uma indisposição gástrica. O que é que nós fazemos? Poxa, o que foi que eu comi? O que foi que eu ingeri que me fez mal, que me gerou essa indisposição? E aí você começa a tentar fazer uma avaliação do que foi que você ingeriu, que gerou esse tipo de problema. Então seria mais ou menos essa mesma linha de raciocínio para você entender por que você está passando por tal situação, e isso tendo uma visão mais profunda para alcançar essa cura interior, a chamada cura real, a cura integral. É justamente buscar isso, certo? Tentar identificar esses pontos. Até porque, meus irmãos,
O processo de transformação, ele em princípio, ele é individual. O processo evolutivo, ele é pessoal e é intransferível. Eu não posso evoluir por você, nem você evoluir por mim. O fenômeno da evolução, ele acontece na individualidade, mas o trabalho é coletivo. Ou seja, eu não evoluo pelo outro, mas eu evoluo com o outro. Porque o processo evolutivo, ele necessariamente tem que levar outras pessoas. Já vi, seria um movimento meramente egoísta. Seria Jesus vir aqui e não fazer absolutamente nada para poder auxiliar aqueles espíritos, né, incipientes que estavam à sua volta. Então havia uma preocupação também de Jesus procurar envolver, né, vamos chamar assim, contaminar o maior número de pessoas com o seu amor, com o seu exemplo, certo? Com as suas palavras. Porque o processo real dessa cura passa justamente pela necessidade do indivíduo não pensar só em si. A partir do momento que o indivíduo começa a rever a sua postura, rever os seus valores, combater o egoísmo, a vaidade, o orgulho, tantos outros sentimentos, ele começa a alcançar essa cura interior. Então, quando você começa a se preocupar com o outro, a cura interior, a cura real, a cura integral, ela começa a acontecer. Ela começa efetivamente a ganhar corpo, ela vai efetivamente se consolidando, ela vai cristalizando no seu íntimo, vai deixando de ser pura e simplesmente a sua personalidade, a sua encarnação atual. Porque a nossa personalidade, a gente sabe muito bem, ela sofre transformações. Certo? Hoje eu tenho essa personalidade, numa próxima encarnação eu vou nascer em outro meio, terei outros pais, nascerei muitas vezes sob uma outra cultura, em outra sociedade, então a minha personalidade ela poderá sofrer alterações. Mas aqueles valores reais, aqueles valores que foram construídos no íntimo do espírito do indivíduo, esses não se perdem. Então por mais que você nasça num ambiente adverso, mas se você adquiriu, por exemplo, a virtude da compreensão, por exemplo, da tolerância, você pode nascer em que ambiente for. Uma vez esse sentimento ter se cristalizado, fazer parte efetivamente do seu espírito, do seu ser, isso jamais se perderá. E você sempre será, esteja onde estiver, você será sempre um espírito compreensivo, será sempre um espírito que terá esse tipo de comportamento. Por quê? Porque esse sentimento passou a ser algo real do seu íntimo. É algo que não vai se perder, é algo que, muito pelo contrário, que ele só tende a crescer. Só tende a crescer. Os sentimentos, somente os bons sentimentos, quando você vai trabalhando com ele, cada vez ele mais cresce. Até porque nós somos criados para o infinito. Nós somos seres imortais. Então a necessidade continuada de nós sempre buscarmos esse aprimoramento. Claro, existe uma preocupação inicial, nós de sair desse estágio que nós nos encontramos. Nós já estamos num estágio ainda muito atrasado. A doutrina espírita fala que nós nos encontramos num planeta em provas e expiação. Estamos ali numa fase de transição para tentar chegar a uma condição de regeneração. Nessa condição de regeneração, as doenças continuarão surgindo e a busca por essa cura interior continuará. Continuará porque não é no mundo de regeneração que podemos considerar que seja chamado os mundos celestes. No mundo celeste aqui não há essa necessidade, mas nesse mundo que está por vir ainda vai se fazer necessário. E uma vez chegado a essa condição crística, ou algo parecido ou similar, claro, aí a cura efetivamente já aconteceu de uma forma integral, não vai ver essa necessidade. Mas nós ainda estamos muito distantes desse ponto. Existe ainda uma longa caminhada, existe uma longa jornada para alcançarmos essa condição. Se nós retomarmos um pouco, novamente aí a figura de Jesus, em inúmeras passagens ali que ele ajudou no processo de cura daquelas pessoas, vamos lembrar ali do tanque de Betsaída, o Betesda, depende muito da tradução do texto que nós estejamos lendo, e ali contava-se a lenda que as pessoas ali acreditavam, que em um determinado momento um anjo do céu vinha e fazia um movimento nas águas daquele tanque, e aquela pessoa que se banhasse justamente naquele momento, a primeira pessoa que se banhasse justamente naquele momento que a água se movimentou, iria obter a cura. E ali as pessoas ficavam ali atentas quando havia um movimento da água, achava-se que tinha sido um anjo que havia movimentado a água. E aí, claro, aquelas pessoas que tinham uma saúde, uma disposição, se jogavam ali no rio. Mas havia uma pessoa ali, um paralítico, que sempre ficava ali perto do tanque, mas ele nunca conseguia se banhar nas águas do tanque, quando essa água se movimentava. Eis que Jesus ali se aproxima e nota aquele homem. E pergunta, o que tu queres?
o paralítico disse que tinha vontade de que quando a água se movimentasse, quando os anjos do céu viessem movimentasse a água, ele queria ali se banhar para poder ser curado da paralisia. Mas ele dizia que não conseguia, porque ele era paralítico. E as pessoas que andavam, que tinham os seus movimentos, vamos dizer assim, normais, tomavam a frente, movidos pelo egoísmo, não se preocupavam com ele, e ele ficava ali sem nunca conseguir essa oportunidade. E Jesus, claro, sensibilizado com aquele homem, viu ali aquele homem a vontade de ser curado, né? Ele acreditava da cura, que ele podia ser curado, ele acreditava que era uma força divina, porque ser um anjo do céu seria algo enviado de Deus. Então Jesus chega para ele e diz: então levanta-te, meu irmão, toma o teu leito e anda. E assim aconteceu, e o homem, mesmo sem se banhar naquelas águas, o homem alcançou ali aquela cura, acreditamos nós, em princípio, uma cura exterior. Tanto é que ele levantou. Certo? Sabemos muito bem que esse movimento das águas ali não era nenhum anjo que vinha dos céus. Certo? Ali podia ser uma corrente de ar ou algo similar que acontecia. Mas havia aquela cultura e as pessoas assim acreditavam. E aí Jesus desapareceu na multidão, aquele homem procurou, não achou Jesus. E as pessoas que estavam ali, que conheciam, viam ele na condição paralítica, não entenderam, mas o que foi que aconteceu? Você curou? Ah, foi um homem que me curou. Certo? Você conhece, ele disse que não conhecia. Ele veio ver Jesus alguns dias depois lá no templo, quando ele reconheceu Jesus, e ele disse para todo mundo: foi aquele homem que me curou. E, inclusive as pessoas que estavam ali à volta, os judeus, o recriminaram, porque aquela cura aconteceu um dia de sábado, e o sábado era considerado ali um dia sagrado, era um dia de jejum, onde as pessoas tinham que ali ficar em orações, etc. Quando na verdade Jesus disse que Deus trabalhava até hoje, né? Ou seja, Deus estava trabalhando sempre, não havia data nem momento para que Deus ficasse atuando. Deus atua continuadamente. Por que ele haveria de parar? Era concepções, a questão cultural daquela época. Certo? Então Jesus também, inclusive, aproveitava esse momento justamente para poder colocar essas questões, para desmistificar algumas coisas, para que as pessoas também não dessem tanto valor às questões de ordem exterior e esquecendo as coisas de ordem interior. E a cura real, a cura interior, há uma necessidade também de buscar, né, de rever, de voltar o seu olhar, os nossos olhos, justamente para o nosso íntimo, para o nosso interior, para que essa coisa possa acontecer, para que esse fenômeno aconteça. O que aconteceu ali, né, se nós prestamos aí atenção nesse relato do Evangelho que fiz, se você prestou atenção, foi que Jesus disse ao final, depois que o homem começou a andar: vai, toma o teu leito, ou seja, assume a tua realidade. Não é? Se ele dizia assim: assume as tuas dificuldades, as suas limitações e segue. Ou seja, assuma a sua vida, assuma a sua cruz, tome a sua cruz e continue. E abra o olho, seja isso, e tome cuidado para que não incorra nos mesmos erros, para que novamente não venha a coisa pior pudesse ocorrer. Certo? Então Jesus alertava isso, como alertou esse homem já no templo, quando ele encontrou o homem no templo, ele disse: vá e cuidado para que não suceda algo pior. Porque Jesus sabia que, senão Jesus tinha percebido que ali tinha acontecido uma cura exterior. Porque se fosse uma cura interior, seria até desnecessário Jesus fazer aquele tipo de recomendação, porque o homem já teria entendido isso. Certo? Mas Jesus faz a recomendação. Até porque, como ele disse, nós estamos encarnados, habitamos o corpo físico adoece e todos nós, invariavelmente, morreremos. Todos nós desencarnaremos. Certo? Isso é algo inevitável. A morte é um fenômeno da vida. A morte é um fenômeno natural da vida. Então, todas aquelas pessoas que Jesus curou, todas as pessoas morreram. Morreram por quê? Porque o corpo físico ficou debilitado, adoeceram, acabaram desencarnando, ou muitas vezes foram vítimas de algum acontecimento que foi gerado por eles no passado. Pois sabemos muito bem que estamos a todo momento semeando. Continuadamente estamos semeando. E a semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando nós estamos aqui, estou aqui falando para vocês estão aí me assistindo, me escutando, nós estamos semeando. E a depender do que nós estejamos semeando, nós teremos os reflexos dessa semeadura. Então, qualquer enfermidade, qualquer
situação que ocorra de nossa parte, sobre nós, sobre nossa vida, fomos nós que efetivamente criamos, que nós construímos lá em existências anteriores, como até nessa mesma existência. Então não vai bastar buscar só essa cura exterior. Não vai bastar só buscar os cuidados com o corpo físico. É importante, o corpo físico precisa ser tratado com carinho, sim. Precisa ser cuidado, sim. Alimentação saudável, atividade física, leituras construtivas, ambientes mais tranquilos, são necessários. Até porque precisamos de um corpo físico saudável para que o espírito possa atuar de uma forma, inclusive, mais eficaz, mais contundente. Certo? Ou seja, um instrumento mais apurado, um instrumento já mais em perfeitas condições para que o espírito possa atuar de uma forma melhor. Porque um corpo também, claro, debilitado, o espírito passa a ter dificuldades para poder atuar sobre aquele corpo. Isso é a menor sombra de dúvidas. Me recordo agora de um familiar nosso que está ali submetido a uma enfermidade onde ele está acamado. E foi uma pessoa que praticava muita atividade física, era um atleta, tudo e tal. Mas hoje vemos que, embora aquele cuidado que ele tinha com a atividade física, com o corpo e tal, mas surgiu uma enfermidade, limitou ele ali na cama e a gente percebe ali que aquele cuidado que ele teve com o corpo físico não foi suficiente para evitar essa situação. Assim como tem inúmeros outros por aí que vocês conhecem, com certeza, pessoas que se dedicaram. Eu conheço uma outra pessoa também que ela é médica e ela me disse certa vez que havia adentrado no seu consultório uma pessoa, uma jovem, acho que seus 40 anos, mais ou menos, 30 e poucos anos, 40 anos, 30 e poucos anos, e que ela disse para mim o seguinte: doutor, eu não entendo, não consumo bebida alcoólica, não faço uso de tabaco, ou seja, não fumo, não como carne vermelha, só como verduras, sou naturalista, pratico yoga, procuro ter uma vida tranquila, estou com câncer. Eu não entendo. Essa moça, ela não entendia. Tinha todos os cuidados que são necessários, são importantes, para manter a saúde do corpo físico, mas ainda assim não foi suficiente para impedir que pudesse surgir uma enfermidade como o câncer. Então não adianta então ter cuidado com o corpo físico? Não é isso que nós estamos dizendo. É necessário, é importantíssimo que tenhamos todo o cuidado com o corpo físico. O corpo físico é um instrumento que Deus nos deu para que o fenômeno da transformação pudesse acontecer. O corpo físico é uma prova do amor que Deus tem para conosco, a partir do momento que Ele permite que nós reencarnemos, que nós, uma vez habitando aqui um corpo físico, enfrentando as limitações que o corpo físico oferece, para poder vencermos essas limitações e, consequentemente, conquistar valores reais para a nossa alma. E daí, claro, acontecer a cura real. A partir daí, é claro, acontecer a cura interior. Não acontecer só a cura exterior, mas acontecer também a cura interior. E é esta cura integral, que nós temos que buscar, certo? Essa transformação, essa renovação íntima. Porque a cura exterior, como bem falei, ela não vai contemplar, ela não vai ser suficiente por si só para poder manter-nos um certo equilíbrio, para que nós alcancemos uma condição espiritual mais favorável. Não, ela não será suficiente. É necessário avançar, é necessário trilhar, é necessário buscar, certo? Essa renovação e buscar essa compreensão. Uma questão também importante que me vem aqui à memória, eu acho é muito pertinente eu colocar, entender que diante de todas essas informações que nós estamos passando e de outras informações que vocês tenham, que vocês já leram, certo? Nas mais variadas literaturas, só o conhecimento ele por si só também não é suficiente. O conhecimento ele é importante, é extremamente necessário, claro, é a partir daí que vamos nos redirecionando a nossa vida. Mas é super importante, é extremamente
determinante que o indivíduo procure vivenciar aquilo que está sendo aprendido. Isso é fundamental. Lembra a recomendação do médico? Não vai bastar só a recomendação do médico, vai necessário você viver aquilo que o médico passou, tomar os medicamentos, a dieta, todos os cuidados. Então é necessário que o indivíduo entenda isso também. Não vai ser necessário só ter o conhecimento, é necessário vivenciar. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, né, uma das obras que compõem o Pentateuco kardeciano, os espíritos perguntaram, né, ou melhor dizendo, Kardec perguntou aos espíritos qual o guia mais perfeito que Deus nos enviou, né, qual o espírito mais perfeito que Deus nos enviou para nos servir de guia e modelo. E os espíritos responderam, Jesus. Ou seja, não vai bastar, o que é que eu quero dizer com isso? Não vai bastar você só ter Jesus como guia e modelo. É importante? Seria ali o conhecimento, né? Saber que Jesus é o guia e modelo. Está aí informação preciosa. Depois, Jesus me serve como guia e modelo para que eu possa alcançar a felicidade, alcançar essa cura interior, transformar a minha vida, transformar a minha realidade. Mas não vai bastar só ter Jesus como guia e modelo. Vai ser necessário, principalmente, fidelidade a esse guia e modelo. Ter fidelidade, ou seja, ter o modelo e segui-lo. Ter o modelo e vivenciar este modelo. O vivenciar é fundamental. Ou seja, não basta, como diz Joana de Ângeles, não basta ter consciência. É necessário ter o indivíduo, não basta só saber, é necessário ter consciência do que se sabe. É isso que Joana de Ângeles diz. Não basta só ter o conhecimento. E ter essa consciência do que se sabe é justamente o espírito absorver aquele conhecimento, aquela informação que ele adquiriu e passar a viver e perceber com a vivência, aí sim, perceber com a vivência os reflexos e a renovação da sua alma, dos seus valores. Mesma coisa serve para, mesma linha de raciocínio serve para alcançarmos essa cura interior. É o indivíduo compreender, entender do porquê se está doente, entender que aquilo faz parte do processo de renovação, que o espírito nós ainda somos espíritos devedores e que precisamos passar por essas etapas, e tudo isso são reflexos de vidas anteriores e que tem como finalidade o aprimoramento da alma. Então a cura real, a cura interior é essa. Para ser alcançado, há necessidade de observar esses aspectos de ordem externo, mas principalmente esses aspectos de cunho interno. E o interno é que é assim, o essencial, porque é alcançado essa preocupação e essa realização de cunho interno, a transformação exterior, isso vai acontecer sem menos sombra de dúvidas. As enfermidades haverão de desaparecer, podem não desaparecer na sua plenitude, porque não é possível, como eu disse a vocês, nós estamos encarnados, o corpo envelhece e uma hora acaba surgindo algum tipo de dificuldade e o indivíduo vai a óbito. Mas eu quero dizer, muitas vezes, como assistimos hoje, pessoas jovens, aí com 20 anos, 30 anos, acometido por enfermidades que no passado, alguns anos atrás, eram enfermidades que surgiam quando a pessoa já era idoso. Pessoas que já tinham uma idade mais avançada. Hoje os jovens já estão sendo acometidos. Justamente por essa imprevidência, não respeitar a limitação do próprio corpo físico, não observar os valores de ordem interior, como bem coloquei. Então, acaba inclusive antecipando, vamos dizer assim dessa forma, determinadas debilidades que poderiam aguardar mais tempo, poderiam esperar para um pouco mais adiante, poderia surgir mais adiante, mas por conta dessa imprevidência, da imprudência de nossa parte, acaba o indivíduo sendo acometido dessas enfermidades. É algo assim muito preocupante, e que os nossos jovens, você jovem que está nos escutando, pense um pouco sobre isso, reflita. Sabemos que a juventude está aí, o indivíduo ainda tem muito tempo pela vida, né? Os hormônios aí estão aí com toda a carga, né? Com toda a sua pujança, com tudo isso, mas é necessário que ele tenha um pouco de sabedoria para saber conduzir a força, a vitalidade que o seu corpo físico tem, para que ele possa alcançar efetivamente essa condição espiritual mais favorável, para que possa manter-se equilibrado e que a cura interior, que é essa cura real, ela possa efetivamente acontecer e assim permanecer. Porque o equilíbrio interno
conquistado, consequentemente o externo ele vai naturalmente recebendo os reflexos dessa modificação, desse equilíbrio interno. Ou seja, o ambiente interno, ou seja, o íntimo do espírito estando equilibrado, também esse ambiente externo ele fica lá equilibrado. Por mais que o indivíduo enfrente qualquer tribulação que ele esteja passando, que ele esteja enfrentando, certo? A nível de estrutura física, mesmo assim, mesmo diante dessas enfermidades, ele pode ser feliz, ele pode encontrar o equilíbrio e conquistar a cura real, que é a cura da alma, essa que nós haveremos de levar para a eternidade. Ficamos por aqui, meus irmãos, que Deus nos abençoe, espero poder ter contribuído um pouco sobre o assunto na pauta de hoje. Que Deus nos abençoe, muita paz.